Ou você domina sua mente, ou sua mente dominará o seu destino. Quantas vezes você prometeu que iria mudar e não mudou? Quantas vezes disse que iria começar, mas adiou? A dor não é a falta de capacidade. A dor é saber que você poderia estar muito mais longe se tivesse disciplina. Existe um conflito silencioso dentro de você. Uma parte quer crescimento, quer prosperidade, quer vencer. A outra quer conforto, distração e prazer imediato. Enquanto essa batalha acontece, os dias passam. Provérbios declara que o sábio domina o seu espírito, mas o tolo é escravo de seus impulsos. Isso não é apenas espiritual, é neurológico. Seu cérebro foi programado para buscar o que é fácil e evitar o que é desconfortável. Mas aqui está a verdade, que poucos têm coragem de dizer. Se você continuar obedecendo essa programação automática, continuará vivendo uma vida comum. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento. Fracassa porque não treinou a mente para desejar o que constrói futuro. O cérebro pode ser condicionado. Ele aprende por repetição, emoção e significado. Quando você associa dor ao fracasso e prazer ao progresso, algo muda internamente. A mente humana responde à direção clara. Quando você decide com firmeza, seu sistema nervoso começa a buscar caminhos. A fé não é apenas acreditar, é sustentar uma visão até que ela se torne realidade. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa acordar para o próprio potencial. Hoje pode ser o dia em que você deixa de ser governado pelos impulsos e começa a governar seu destino. Existe uma razão científica para você preferir o sofá ao esforço, o celular ao estudo, o prazer imediato ao progresso consistente. Seu cérebro libera recompensas químicas quando recebe estímulos rápidos e fáceis. Cada distração gera uma pequena descarga de satisfação. O problema é que essa satisfação custa caro. Ela enfraquece sua capacidade de suportar o desconforto necessário para crescer. Provérbios ensina que os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. A pressa, aqui, não é apenas agir rápido, é buscar recompensa sem processo. É querer resultado sem disciplina. O cérebro moderno, bombardeado por estímulos constantes, foi treinado para desejar o imediato, e quanto mais você alimenta esse padrão, mais difícil se torna fazer o que realmente importa. Mas há uma verdade libertadora. O mesmo cérebro que foi condicionado para o fácil pode ser recondicionado para o difícil. A neurociência mostra que os circuitos neurais se fortalecem com repetição e intensidade emocional. Quando você escolhe fazer algo desafiador e sustenta essa decisão, novos caminhos começam a se formar. No início, a resistência, depois, a adaptação. E então surge algo poderoso, desejo. O que hoje parece sacrifício pode se tornar satisfação. O esforço passa a gerar orgulho. A disciplina começa a produzir prazer, e isso muda tudo. O homem prudente entende que cada escolha é uma semente. Provérbios declara que quem semeia justiça colhe recompensa segura. Toda vez que você escolhe o desconforto produtivo, está plantando uma colheita futura. Toda vez que escolhe o conforto improdutivo, está adiando sua própria prosperidade. A questão não é se você tem capacidade. A questão é o que você tem alimentado em sua mente. Porque aquilo que você reforça, cresce. E aquilo que você repete, se torna parte de quem você é. A verdade pode incomodar, mas precisa ser dita. Você não está onde gostaria de estar porque, em algum nível, ainda escolhe o que é confortável. Não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade, é falta de governo interno. Provérbios afirma que o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Observe a profundidade disso. O preguiçoso também deseja, ele sonha, ele fala sobre metas, ele quer prosperidade.
O que o diferencia do diligente não é o desejo superficial, é a ação consistente. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vontade. O cérebro humano é movido por associação. Se você associa esforço à dor e descanso à recompensa, continuará preso ao ciclo da frustração. Mas se começar a associar disciplina à honra, progresso e identidade, algo começa a se reorganizar dentro de você. Muitos pedem mudança, mas poucos estão dispostos a enfrentar o desconforto da transformação. Crescer exige confrontar a própria indisciplina, exige admitir que, até aqui, você talvez tenha sido governado por impulsos e não por propósito. Provérbios também declara que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Seus pensamentos constantes moldam sua identidade. Se você se vê como alguém fraco diante das dificuldades, seu cérebro buscará provas para confirmar isso. Se começa a se ver como alguém forte, disciplinado e determinado, novas respostas começam a surgir. Não é sobre motivação momentânea, é sobre identidade construída. Quando você decide que é alguém que faz o que precisa ser feito, mesmo sem sentir vontade, sua mente começa a obedecer essa nova ordem. A mudança começa no pensamento, mas se consolida na prática. Cada pequena ação difícil realizada é uma declaração silenciosa. Eu governo minha mente. E quanto mais você repete isso, mais natural se torna fazer o que antes parecia impossível. Existe algo dentro de você que sabe que está se sabotando, sabe que poderia acordar mais cedo, sabe que poderia estudar mais, treinar mais, focar mais. Mas quando o momento chega, uma voz sussurra depois. E esse depois tem custado anos da sua vida. Provérbios declara que o caminho do preguiçoso é como um muro de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O muro de espinhos não aparece de uma vez. Ele cresce aos poucos, em cada adiamento, em cada desculpa aceitável, em cada promessa quebrada para si mesmo. Seu cérebro aprendeu a proteger você do desconforto. Ele interpreta esforço como ameaça, mudança como risco. Por isso surge ansiedade quando você tenta algo maior. Por isso vem a vontade de desistir quando o desafio aperta. Não é fraqueza moral apenas, é condicionamento. Mas há algo mais profundo. Muitas vezes, você não faz o difícil porque, no fundo, não acredita que merece vencer. Crenças silenciosas foram plantadas ao longo dos anos. Frases que ouviu, fracassos que viveu, comparações que doeram. E seu cérebro registrou tudo isso como verdade. Enquanto essa crença não for confrontada, você continuará travando na hora decisiva. Provérbios ensina que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui é o centro das crenças. Se dentro de você existe a convicção de incapacidade, suas ações refletirão isso. Forçar o cérebro a desejar o difícil começa com uma ruptura interna. Um basta silencioso, uma decisão de que o passado não dita mais o seu padrão. O desconforto não é seu inimigo, ele é o portal. Talvez doa admitir, mas a dor de continuar igual é maior do que a dor de mudar. E em algum momento você vai ter que escolher qual dor está disposto a suportar. Há um momento na vida em que a desculpa perde a força. Um momento em que você se olha no espelho e percebe que ninguém virá resgatar seus sonhos. Esse momento é decisivo. É ali que nasce a verdadeira mudança. Provérbios declara que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A mente dividida enfraquece qualquer propósito. Enquanto uma parte sua quer prosperar e a outra negocia com a mediocridade, você permanece parado. Decisão parcial gera resultado parcial. O cérebro precisa de ordem clara. Quando a decisão é vaga, ele continua operando no padrão antigo. Mas quando a decisão é definitiva, algo se reorganiza. É como se sua mente recebesse uma nova identidade para sustentar. A decisão verdadeira não é emocional,
ela é firme, ela não depende de motivação, ela nasce de uma convicção profunda de que continuar igual é inaceitável. E quando isso acontece, o desconforto deixa de ser obstáculo e passa a ser preço. Provérbios afirma que os planos são estabelecidos pelo conselho. Isso significa clareza, direção, estratégia. Quem não define para onde vai será arrastado pelo que é mais fácil. Existe uma diferença brutal entre querer e decidir. Querer é frágil. Decidir é cortar alternativas. Quando você decide que se tornará disciplinado, que fará o que precisa ser feito independentemente da emoção do dia, você começa a enviar ao seu cérebro um novo comando repetitivo. E quanto mais essa decisão é reafirmada por ações concretas, mais forte ela se torna. A mente aprende por evidência. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, sua confiança aumenta. Cada vez que falha e aceita, sua autoconfiança enfraquece. A disciplina não nasce do prazer, ela nasce da decisão. E a decisão é o ponto onde sua vida começa a mudar de direção. Agora, a transformação precisa sair do campo da intenção e entrar no campo da clareza. Mentes confusas produzem vidas confusas. Quando você não define metas específicas, seu cérebro continua vagando, buscando distrações e recompensas imediatas. Provérbios declara que os pensamentos do diligente conduzem à fartura. Pensamentos organizados, direcionados, escritos, não apenas imaginados de forma solta. Pegue um papel e escreva 10 objetivos de curto prazo. Objetivos reais, alcançáveis, específicos. Não desejos vagos. Metas claras. Quando você escreve, ativa áreas do cérebro ligadas à intenção e ao foco. Você começa a dar forma concreta ao que antes era apenas uma ideia. Ao escrever, algo interno desperta. Você começa a perceber que sua vida pode ser estruturada, que existe um caminho, que o futuro não é um acaso, mas uma construção. Depois de escrever esses objetivos, visualize cada um deles já concluído. Veja-se alcançando, veja-se finalizando, veja-se vencendo. Seu cérebro não distingue totalmente uma experiência real de uma experiência intensamente imaginada. Quando você cria imagens vívidas, com emoção, está treinando seu sistema nervoso para reconhecer aquele resultado como possível. Provérbios ensina que a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Ao visualizar seus objetivos cumpridos, você começa a plantar essa árvore dentro de si antes mesmo que ela se manifeste fora. Esse exercício não é fantasia. É treinamento mental. Você está ensinando seu cérebro a desejar o resultado final mais do que o conforto momentâneo. E quanto mais emoção você coloca nessa visualização, mais forte se torna o impulso interno para agir. O difícil começa a ganhar sentido. E quando há sentido, a resistência diminui. Visualizar não é apenas imaginar de forma superficial. É sentir antes de tocar. É experimentar internamente antes que o mundo externo confirme. Quando você se vê concluindo seus objetivos, seu cérebro começa a construir familiaridade com aquela vitória. O que era estranho passa a parecer possível. Provérbios declara que o coração alegre aformoseia o rosto. Emoção molda expressão. Emoção molda postura. Emoção molda decisão. Quando você se visualiza vencendo, algo muda na sua fisiologia. Sua respiração se altera, seu corpo responde, sua energia se eleva e o cérebro registra isso como experiência significativa. Agora, vá além. Não apenas se veja conseguindo, sinta a satisfação, sinta o alívio. Sinta o orgulho silencioso de ter feito o que muitos não fazem. Veja as portas se abrindo, veja as oportunidades surgindo, veja-se sendo exemplo. Existe uma diferença profunda entre desejar e assumir mentalmente que já está a caminho. Quando você mentaliza com intensidade, você envia ao seu cérebro uma mensagem clara. Isso faz parte de quem eu sou.
Provérbios ensina que os planos no coração do homem são como águas profundas, mas o homem de entendimento sabe trazê-los à tona. Visualizar é trazer à tona aquilo que estava apenas oculto dentro de você. Quanto mais você repete essa prática, mais seu cérebro começa a buscar coerência entre a imagem interna e suas ações externas. E então surge um impulso novo: agir para alinhar realidade com visão. O difícil deixa de ser punição, passa a ser ponte, porque agora existe algo maior puxando você para frente. E quando a visão é forte, o esforço ganha propósito. Existe um nível ainda mais profundo do que visualizar: agradecer antes de receber. Isso confronta a lógica comum. Como agradecer por algo que ainda não aconteceu? Mas é exatamente aí que ocorre a mudança interna mais poderosa. Provérbios declara que quem oferece sacrifício de louvor me glorifica. Louvor não é apenas palavra religiosa, é reconhecimento antecipado, é declarar confiança antes da evidência. Quando você agradece antes de conquistar, está afirmando que acredita no processo, que confia na colheita mesmo enquanto ainda planta. Neurologicamente, a gratidão altera seu estado emocional, reduz ansiedade, aumenta foco, amplia percepção de oportunidades. Um cérebro em estado de escassez enxerga obstáculos. Um cérebro em estado de gratidão enxerga possibilidades. Quando você mentaliza seus objetivos concluídos e em seguida agradece como se já estivesse vivendo aquela realidade, algo se reorganiza dentro de você. A dúvida perde espaço, a fé ganha força. E fé, nesse contexto, é convicção sustentada. Provérbios ensina que o que confia no Senhor prosperará. Confiar é descansar na certeza de que sua parte está sendo feita e que o resultado virá no tempo certo. Essa postura elimina o desespero e fortalece a constância. A gratidão antecipada também quebra um ciclo perigoso, o de viver sempre esperando algo para então se sentir completo. Quando você aprende a agradecer antes, deixa de depender da circunstância para sentir poder. E há algo transformador nisso. Porque o cérebro começa a associar disciplina a propósito, esforço a significado, dificuldade a construção. O difícil deixa de ser castigo, passa a ser ferramenta. E quando você entende isso, a resistência começa a enfraquecer. Continue bloco 9. A maioria foge da dor, mas poucos percebem que é exatamente a dor que esculpe caráter, fortalece mente e separa o comum do extraordinário. Você tentou evitar desconforto durante anos, e o que isso trouxe? Frustração acumulada, culpa silenciosa, a sensação de que poderia ter feito mais. Provérbios declara que o crisol prova a prata e o forno o ouro. O calor não destrói o ouro, ele revela sua pureza. Da mesma forma, a dificuldade não veio para quebrar você, veio para revelar quem você pode se tornar. O problema é que seu cérebro interpreta esforço como ameaça imediata. Ele quer economizar energia, quer proteger você de falhas, mas crescimento exige tensão. Assim como um músculo só cresce quando é submetido à resistência, sua mente só se fortalece quando enfrenta desafios. Cada vez que você escolhe o difícil, algo invisível se fortalece. Você começa a confiar mais em si mesmo. A voz interna que antes dizia "eu não consigo" começa a perder autoridade. E a dor que antes paralisava passa a ser interpretada como sinal de evolução. Provérbios ensina que na lavoura do preguiçoso há falta de juízo. A terra improdutiva não é amaldiçoada. Ela apenas não foi cultivada. Sua mente é esse solo. Se você evita o esforço, ela produz ansiedade e arrependimento. Se você aceita o processo, ela produz força e clareza. Transformar dor em combustível é uma decisão consciente. É olhar para o desafio e dizer internamente que aquilo está construindo uma versão mais forte de você. Essa mudança de interpretação altera sua resposta emocional. E quando a emoção muda, o comportamento começa a mudar também. O difícil deixa de ser ameaça, passa a ser treinamento.
E treinamento constante produz confiança real, não ilusão momentânea. Nada muda de forma permanente sem repetição. Um dia de disciplina não constrói caráter. Uma semana de foco não transforma destino. É a constância que molda a identidade. Provérbios declara que o que é fiel no pouco também é fiel no muito. A grandeza não nasce em eventos extraordinários. Ela nasce em decisões pequenas, repetidas quando ninguém está olhando. É no silêncio do cotidiano que sua mente está sendo treinada. Seu cérebro aprende por reforço. Cada ação repetida fortalece conexões neurais. Cada adiamento repetido fortalece o hábito da fuga. Você está, todos os dias, treinando sua mente para ser forte ou para ser fraca. No início, fazer o difícil exige esforço consciente. Parece pesado, parece antinatural. Mas com repetição, o que antes exigia força passa a se tornar padrão. A disciplina começa a se automatizar. O cérebro economiza energia quando reconhece um comportamento frequente, e então o difícil começa a parecer normal. Provérbios ensina que o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Crescimento é progressivo, não é explosão, é construção diária. Quando você cumpre suas pequenas metas, quando honra seus compromissos internos, você envia uma mensagem clara ao seu cérebro. Eu sou alguém confiável. E essa autoconfiança é poderosa. Ela reduz a necessidade de motivação externa. Porque agora você não age por impulso, age por identidade. O segredo não está em esperar sentir vontade, está em agir mesmo quando a vontade não aparece. Repetir, 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 até que o comportamento se torne parte de quem você é. E quando isso acontece, o que antes parecia impossível se torna simplesmente o seu novo padrão. Existe uma diferença profunda entre tentar ser disciplinado e se tornar uma pessoa disciplinada. Enquanto você está apenas tentando, ainda existe espaço para negociação interna. Ainda existe a possibilidade de recuar quando o desconforto aumenta. Mas quando isso se torna identidade, a conversa interna muda. Provérbios declara que o justo anda na sua integridade. Integridade é alinhamento. É quando pensamento, palavra e ação caminham juntos. Quando você diz que fará algo e cumpre, você fortalece sua identidade. Quando promete e não cumpre, você enfraquece sua própria imagem. Seu cérebro precisa de provas. Ele constrói identidade com base em evidências repetidas. Se você constantemente abandona tarefas difíceis, ele registra: eu sou alguém que desiste. Se você persiste apesar do desconforto, ele registra: eu sou alguém que termina. Identidade não é o que você afirma da boca para fora, é o que você pratica em silêncio. Provérbios também ensina que o homem fiel será acumulativo de bênçãos. Fidelidade não é intensidade momentânea, é constância mesmo quando ninguém aplaude, é continuar quando o entusiasmo inicial desaparece. No momento em que você decide que não é mais alguém que foge do difícil, mas alguém que enfrenta, algo se solidifica dentro de você. A resistência ainda aparece, mas ela já não tem o mesmo poder. Porque agora existe um padrão que você se recusa a quebrar. Quando a identidade muda, o comportamento segue. E quando o comportamento se alinha com seus objetivos, o progresso deixa de ser ocasional e passa a ser inevitável. Haverá dias em que você não sentirá absolutamente nada, nenhuma motivação, nenhum entusiasmo, apenas cansaço. É nesses dias que a maioria desiste. Não porque não seja capaz, mas porque aprendeu a depender da emoção para agir. Provérbios declara que o que domina o seu espírito é mais forte do que o que conquista uma cidade. Dominar o espírito é governar suas próprias reações, é agir mesmo quando a vontade não coopera, é manter a direção mesmo quando a emoção oscila. Seu cérebro busca conforto quando está cansado. Ele tenta convencer você de que pode deixar para depois.
Ele cria justificativas plausíveis, e quanto mais você cede, mais fortalece esse ciclo. Mas quando você age apesar da ausência de vontade, algo extraordinário acontece. Você envia ao seu sistema nervoso uma mensagem poderosa. Eu não sou governado pelo que sinto, eu sou governado pelo que decido. Isso constrói uma força silenciosa, uma força que não precisa de aplausos, uma força que cresce no invisível. Provérbios ensina que o ânimo sereno é vida para o corpo. Serenidade não é ausência de desafio, é estabilidade interna diante dele. Quando você mantém sua prática diária, mesmo em dias difíceis, você constrói essa estabilidade. A verdade é que não serão os dias fáceis que definirão sua vida. Serão os dias em que você quis parar, mas continuou. Serão as manhãs em que o conforto chamou, mas você escolheu levantar. Serão os momentos em que ninguém saberia se você desistisse, mas você decidiu honrar sua própria palavra. É nessa batalha silenciosa que sua mente é forjada. E é ali que o desejo pelo difícil começa a nascer. Não como impulso, mas como postura. Você não luta apenas contra preguiça ou distração. Você luta contra o ambiente que alimenta essas coisas. As vozes que escuta, o conteúdo que consome, as conversas que aceita. Tudo isso molda seu padrão mental. Provérbios declara que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Isso vai além de amizades físicas. Hoje você anda com aquilo que assiste, com aquilo que lê, com aquilo que escuta diariamente. Seu cérebro absorve padrões sem que você perceba. Se você consome constantemente mensagens de facilidade, vitimismo e atalhos, sua mente se adapta a esse padrão. Se você se cerca de princípios de disciplina, responsabilidade e visão, algo começa a se alinhar dentro de você. O cérebro funciona por imitação e repetição. Ele modela comportamentos que vê com frequência. Por isso é tão difícil ser disciplinado em um ambiente dominado por distrações. Você está tentando nadar contra uma corrente invisível. Provérbios ensina que as palavras do sábio são como aguilhões. Às vezes elas incomodam, às vezes confrontam, mas despertam. Talvez você precise reduzir ruídos, talvez precise silenciar influências que alimentam sua versão fraca. Ambiente não é detalhe, é estratégia. Quando você começa a escolher com consciência o que entra na sua mente, você fortalece seu foco. E foco reduz conflito interno. Quanto menos distração, menos negociação mental. Quanto menos negociação, mais ação. O difícil se torna mais acessível quando o ambiente não sabota sua decisão. E proteger sua mente passa a ser parte essencial da sua disciplina. Porque aquilo que você permite entrar hoje moldará quem você será amanhã. Existe um ciclo invisível que começa a se formar quando você vence pequenas batalhas diárias. No início, parece insignificante, uma tarefa concluída, um compromisso honrado, um esforço mantido. Mas cada pequena vitória envia um sinal poderoso ao seu cérebro. Você é capaz. Provérbios declara que a mão diligente dominará. Dominar não significa controlar os outros. Significa assumir controle sobre si mesmo. Cada vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sendo difícil, você fortalece esse domínio interno. A autoconfiança verdadeira não nasce de palavras bonitas. Ela nasce de provas acumuladas. Quando você olha para trás e vê que cumpriu o que prometeu, sua mente começa a confiar em você. E essa confiança reduz o medo do próximo desafio. O cérebro aprende por evidência emocional. Se as únicas evidências que você oferece são desistências e adiamentos, ele reforça a insegurança. Mas quando você coleciona pequenas conquistas, ele começa a associar esforço a resultado. Provérbios ensina que o fruto do justo é árvore de vida. Fruto é consequência de cultivo. Cada disciplina diária é uma semente. Cada persistência é uma raiz mais profunda. E com o tempo, você começa a experimentar algo novo.
prazer no progresso. O difícil deixa de ser um peso constante. Passa a ser oportunidade de provar para si mesmo quem você se tornou. E quanto mais você enfrenta desafios, mais natural se torna buscá-los. O ciclo se fortalece. A disciplina gera resultado. O resultado gera confiança. A confiança aumenta o desejo de continuar. E quando você percebe aquilo que antes exigia força extrema, agora faz parte do seu padrão. É assim que uma mente é treinada, não por impulso, mas por construção contínua. Tudo se resume a uma escolha silenciosa: continuar sendo governado por impulsos momentâneos ou assumir o controle definitivo da própria mente. Ninguém verá essa decisão acontecendo. Ela não será anunciada, mas ela mudará seu destino. Provérbios declara que o sábio de coração é chamado prudente e a doçura dos lábios aumenta o saber. Prudência é viver com consciência das consequências. É entender que cada dia de disciplina constrói futuro e cada dia de negligência cobra um preço invisível. Você já compreendeu que seu cérebro pode ser treinado. Já entendeu que visualizar fortalece a direção, que agradecer antes de receber fortalece a fé, que escrever 10 objetivos de curto prazo organiza sua mente, que repetir ações difíceis constrói identidade. Agora imagine sua vida daqui a alguns meses se você realmente aplicar isso. Visualize seus objetivos concluídos. Veja-se finalizando cada meta que escreveu. Sinta a satisfação de ter vencido a própria resistência. Mentalize essa realidade como algo concreto e, antes mesmo de tocar nesses resultados, agradeça. Agradeça pela força que está sendo construída. Agradeça pela disciplina que está nascendo. Agradeça pela nova versão que está emergindo. Provérbios ensina que o desejo cumprido é doce para a alma. Essa doçura não é apenas o resultado externo, é a transformação interna que aconteceu enquanto você caminhava. O difícil nunca deixará de existir, mas você deixará de fugir dele. E quando isso acontecer, prosperidade, crescimento e oportunidades deixarão de ser sorte, serão consequência. Se esta mensagem confrontou você de alguma forma, se tocou uma parte que sabe que pode mais, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com alguém que precisa assumir o controle da própria mente. A mente que você decide treinar hoje será a mesma que construirá o seu amanhã.